Olá, welcome to Kalítica. A mim chama Karen, para boca com sim, e se eu costumo seguir esse mesmo programa no Jumbai de semana, e na nossa, nem no Jumbai da OS, não tem um convidado especial, não tem um jovem guinense de nome Adiato e cientista farmacêutica, ele é empreendedor e alguém que tem manga de vontade de fazer e ter a coisa de experimentar, de mostrar gente como a coisa está fazendo e queria essa empresa chamada Amir Cosmetic, onde é que manga de gente consigo para aquela, mas tem também outra empresa. E disse a dia tua Osle, para não jumbar um bocadinho, para contar ali como é que crescer, como é que se caminhar aqui fazer, como é que fazer para estar na posição que ela está hoje, cada que se derrotas que teve, quanto vias que cai, quanto vias que lanta, como é que conseguir juntar que pequeninos, que vitórias pequeninos, saber como é desta parte eu chinelo tá sai de vez em quando, mas tem que lembrar como que é o objetivo que eu estou fazendo chega com não vai não. E se você tem um objetivo, você tem disciplina, se você tem disciplina, você tem consistência, se você tem essa consistência, você sabe sofrer. E precisa saber sofrer para poder progredir. Aquela como a Garança falava sempre, sofredor está para fidalgo. No mundo profissional, aquela é mais que verdade. E a nossa dieta na Vinjumba com nós, perante essa dieta para nós jumbar um bocadinho. Alô, sim. Boa noite. Boa noite, Adieta. Boa noite. Como acaba você? Está direito, e é bom? Como é que está? A mim está tudo bem, obrigado. Muito obrigado, primeiramente, por você ter o convite e por estar ali comigo. Obrigado a mim para facto do convidar, né? Para ter espaço de Jumbai. Não, é um prazer, um prazer. Bom, para não começar, não vai diretamente ao assunto. Quem que é Adieta? Para quem que conheceu, para aqueles que estão a ouvir papel de bota, papel de Amir Cosmético, quem que é Adieta? É difícil de escrever Adieto na palavras, na poucas palavras, né? Havia Adieto pequenino na tamanho, mas grande na tudo o resto, né? Bom, Adieto pariu na Bissau, na 89, no Hospital Simão Mendes. Pensa como no hospital de referência, né? Onde que manga de minha colegas de que época, né? Parido. Passa grande parte da minha vida na Bissau, da minha infância, não é? Mas teve manga de, como pode falar, saltita, de manga de caos. Naquele período mesmo, ainda pequenino, havia de no guerra civil, não é? De 98, vai para Cabo Verde, com a minha família, né? Minha pais, minha irmãos. Então, parte também da minha escola primária fazia na Cabo Verde, na Ilha de Santiago, cidade da praia, e depois não regressava para Bissau. E não regressava para Bissau e para pouco tempo, não muda mais, não vai para Senegal. Então, aquilo estava aí no liceu, não é? Então, fazia também uma parte de minha infância barra adolescência também na Senegal, na Dakar. Depois não regressa mais a Bissau. Então aí houve assim, e foi um período de saltos, né, de um lado para o outro, mas essencialmente na Bissau pude falar com a minha infância, ou minha período enquanto eu cresci, foi muito à volta de associativismo. Desde pequenino, logo depois da Guerra Civil, hoje não riba para Guiné, consa que me integra na Associação Juvenil, que não tem na bairro, a JAC, era o nome da associação, a JAC, e depois vai para o Parlamento Infantil. Na Parlamento Infantil, não pude falar como foi a instituição na Guiné que teve maior impacto, foi basicamente passa tudo minha adolescência lá, inclusive foi presidente do Parlamento Infantil do setor autónomo de Bissau. Então,
se calhar foi um período de 5 a 6 anos, mais ou menos, não é, de parlamento infantil, então e foi, para mim, está considerado como uma minha caça de infância, né, onde eu cresci, onde eu aprendi, e foi, não pode falar que me dão bases, né, e dão bases suficientes para enfrentar que depois me enfrenta mais tarde. Pronto, depois do parlamento infantil também teve a oportunidade de passar um bocadinho na CNJ, também foi só mesmo um bocadinho, porque logo depois não teve que ir para Portugal para poder continuar os estudos superiores, não é? E pronto, mas na Portugal também capara. Assim que entra para a universidade, entra para a Associação de Estudantes Africanos, tinha a universidade, na altura, a Universidade de Algarve, onde é que Mbaito com chega a vice-presidente da associação. Durante o período que esteve lá na Faro, esteve sempre presente na associação e na direção da associação. Pronto, mais tarde, pronto, vai para muda de Faro para Lisboa, não é? E lá já coisas ganha outra dimensão, né? Para via, pronto, estava na outro nível, lá começava já também minha vida profissional. Então, começa que trabalhar temas mais relacionados com questões de género, não é? Trabalhar questões de fanário de mulher, de casamentos forçados, casamentos precoces. Pronto, acaba para criar uma relação muito forte que no Comitê Nacional de Abandono a Práticas Nefastas, havia quem que está dirigindo na altura e era minha mãe. Então, que relação, né? E acho que foi, e contribuir também para manter que tinha vida ativa, né, questões. Então, na Portugal trabalha com manga de instituições, associações de mulheres, e representa também comitê na alguns eventos internacionais, onde o objetivo era papel de Guiné-Bissau na luta contra práticas nefastas, e práticas nefastas não refere essencialmente fanário de mulher, casamento infantil, casamento precoce, questões de herança, enfim, desigualdades gritantes que não tem, né, dentro da nossa sociedade, desigualdades de género. Pronto, questões de género ocupa grande parte de minha vida, mais ou menos naquela época, né, e foi uma época bastante marcante. Pronto, mas depois vida dá outras voltas, né, e acaba para afastar um bocadinho de que parte, em concentrar na minha carreira, não é? Porque muda também, né, de carreira. A mim estudo farmácia e comecei minha carreira profissional na farmácia hospitalar na Portugal. Fazer um bocadinho de farmácia hospitalar, depois fazer farmácia comunitária. Pronto, depois de lá, nunca senti que chamada, não é? Decidi como não mudar de carreira, então voltar para a faculdade e vai estudar regulação e avaliação de medicamentos e produtos de saúde. Então, na 2016, acho, assim que se memória cá na falhão, comecei a fazer uma espécie de training, estágio, na entidade regulamentar de medicamento de Portugal, que seria o Infarmed. Então, aquilo foi início da minha carreira na área regulamentar, no mundo da indústria, digamos assim. Naquela altura, tinha um sonho grande que era de propor ao governo de Guiné-Bissau a criação de uma entidade regulamentar do medicamento, e motivo que está por detrás da minha ida à área regulamentar e para eu acabar o curso, vai Guiné passa férias e olha medicamentos na vendido na rua, só uma canha que vai né? Então, acha como aquilo aí não casteia naquele mundo e não pude continuar a permitir para que isso aquilo continue a acontecer, né? E obviamente e óbvio para tudo gente, né, de como nunca tem propriamente uma entidade regulamentar séria, né? Obviamente que existe uma instituição dentro do Ministério de Saúde, né, que é responsável pela área regulamentar, mas uma manga de outros departamentos dentro de uma função pública, se capacidade de exercitar é muito limitado.
Pronto, teve um bocadinho de problemas, né, para ver, eu tinha que usar minha mestrado na área regulamentar, minha tese era, não explicava, proposta de criação de uma entidade regulamentar na Guiné-Bissau. Então, vai para a Guiné e vai tentar, digamos assim, implementar projeto ou recolher dados que era necessário para poder aplicar na tese, porque obviamente tinha que ser uma entidade aplicada à realidade de Guiné. Mas já que foi uma experiência não muito agradável, não quero entrar na muitos detalhes, né? Mas basicamente o que é que me podia falar ali de como acaba para desistir, não desistir, mas acaba para pôr tipo, desistir nem momento, para a hora que está uma altura mais, ou que condição tem, né? Dado uma volta aqui ao mas. Ou seja, projeto Camuri, projeto está ali, está na gaveta, está na papel, está na minha cabeça, mas decidi, olha como é que era a altura para aquilo. Agora, com uma papia, mas quem está daqui outro lado, cá não ouviu, e acaba a pena naquele momento continuar a papia, né? Convém o pera para se uno compreende que como este falar pouco se continua. Então, aquilo que eu faço, desisti temporariamente, vim para Reino Unido e surgiu uma oportunidade de vir para ali, para vir trabalhar. Então, aquilo que eu faço, arregaçei minhas mangas, vim para ali e desde 2016 que me né? 2017 que está ali na Inglaterra, está vivendo na Manchester e está trabalhando na indústria e minha trabalho e como posso explicar você? É sempre difícil explicar meu trabalho. Agora, como falei ainda se manda trabalhar a minha especialista na área regulamentar está apontando sempre que é que lá. Especialistas da área regulamentar, seu trabalho essencialmente fiscaliza, avaliar e garantir que produtos de saúde e produtos de saúde lei, quer dizer, medicamentos, cosméticos, biocidas, dispositivos médicos, produtos alimentares. Essencialmente é 5. E tem uma área um bocadinho, e tem outros produtos que podem vir incluído, mas essencialmente é 5 que está considerado produtos de saúde. Então, o que é que nós está fazendo no trabalho? E dentro da indústria, digamos como uma fábrica de medicamento, meu trabalho como especialista na área regulamentar e garantir como aqui produto na produzido e na produzido que tudo crioulo na canção e na produzido de acordo com regulamentos, de acordo com regras, de acordo com leis que estabelecido para garantir qualidade, segurança e eficácia de que produto. Porque, obviamente, produtos de grande risco à nossa saúde e tem que garantir o como é produzido com alta qualidade. Então, para quem trabalha na área regulamentar, tem que ser o fiscalizador polícia, digamos assim, de que indústria que não produz que produto, para garantir que produto, pronto, não cumprir que leis, que regulamentação e que antes de entrar no mercado e confirmado como é seguro e confirmado de como e cá não pode vir a seguinte risco, seguinte se consumir e confirmado de como existe um mecanismo de acompanhar a que está no mercado e de decidir avaliar seguinte não tem alguma reação adversa ou não hora que é consumir. Então, do modo resumido, esse que trabalho de um regulamentador, não sei como é que está falado na crioulo, para tentar fazer traduções para ver, obviamente, coisas que não está para em inglês, então está a ter dificuldade na pôr na crioulo, e que como não sei para crioulo, atenção. Então, que levou. Essencialmente, esse que trabalho assim do modo geral, né? Do modo específico, então faço outro trabalho que avaliador de segurança de produto cosmético e um avaliador de segurança e uma profissão, nunca sei se pode chamar de profissão, mas pronto, uma profissão, sim, que está pré-estabelecido na regulamentação do produto cosmético, ou seja, regulamentação europeia e britânica de produto cosmético está especifica quem que pode ser avaliador de segurança, ok? Qual competências
que alguém tem que ter, né, para poder ser atado como avaliador de segurança. Ou seja, e com uma formação que eu para a escola, para ter, né, tipo, e que existe um curso superior em avaliação de segurança do produto cosmético, tipo, e que existe uma licenciatura, mas existe um grupo de licenciaturas, de formações, que têm, né, competências para poder exercer aqui trabalho, né? E gente que estuda farmácia, gente que estuda química, medicina, toxicologia, enfim. Gente que tem competência para poder avaliar o potencial tóxico de uma matéria-prima e hora que uma matéria-prima ela só e hora que uma matéria-prima em conjunto com outras matérias-primas e como é que ela pode afetar ou quais efeitos que pode ter dentro do organismo ou no organismo hora que não consumir, né? Caso produto cosmético hora que não aplicar, né? Então, um avaliador de segurança e um alguém que está a criar um documento que está exigido para a lei, de que todo produto cosmético que entra no mercado tem que ter, né? Que ser o certificado de segurança, né? Safety Report. Então, aquilo é um trabalho específico que não está fácil dentro da área regulamentar, não é? E pronto, e te exige alguma experiência e te exige formação técnica também, né? Na que área, pronto. Então, essencialmente, é duas coisas que está fácil. A mim está a trabalhar como reguladora, né? Regulamentação e compliance, assim, como pode traduzir compliance, mas e mais ou menos garantir que uma qualidade está garantida, né? A qualidade de um produto de saúde está garantido. E também é parte de avaliar a segurança do produto cosmético. Então, cá por entrar na manga de detalhes, para depois um cara por explicar, mas do modo assim geral, esse que trabalho que não está fácil e, nem momento, produtos que não está a trabalhar que é ali em medicamentos, medicamentos à base de plantas, ou seja, medicamentos à base de plantas, assim que está falado, suplementos alimentares e produtos cosméticos, pronto. Últimos 2 anos, trabalhei bastante com dispositivos médicos e com biocidas. Não sei se você quer aqui biocidas e detergente que não está usa para lavar casa de banho, por exemplo, ou spray que não usa para limpar fogão hora que não acaba a cozinha. Aquilo está considerado biocidas e produtos que têm, pronto, compostos químicos e que também tem que regulamentar para garantir como, obviamente, seu uso cana causando e cana constitui um risco, né, à nossa saúde. Então, de modo geral, trabalharia com medicamentos, dispositivos médicos, biocidas, cosméticos e gosto de trabalhar também com suplementos alimentares. Então, pronto, essencialmente esse que não está fácil, do modo geral, né? Se bem para entrar em específico ali, não quero sair do Tá. Muito obrigado para assim, não sei mais ou menos o que eu estou fazendo. Como eu falei, em área grande. Então, eu tento rapater um bocadinho para não entender, a não ser que está dentro da área científica. Mas o papel é o papel como a polícia de ético, de compliance, que o de regulamentos, invenções ou medicamentos que não facilitam, que não vai dado ao público, que não é dado a pecadores, que não entende que a questão é que me ensina. Então, perante o maior obstáculo diante, no papel de COVID-19. Ok. COVID, me traz diante para ver como nós está no mundo de pandemia agora, e COVID em termo ético, basicamente, se tomar vacina de COVID, vou tomar para o próprio risco. Ninguém, se eu tomar, por exemplo, o nariz bem virar ao contrário, o nariz pequenino, o tem brutalmente nariz, ou o nariz bem forte, então é culpa de você. É que falou para tomar, ninguém que obrigou para tomar. É consciente só como eu tenho que tomar. Em termo ético, como é que você lida com essa situação, a boa área? Como é que você olha isso? Covid e ainda, né? E um tópico que para mim é bastante sensível, né?
Por um simples motivo. Primeiro, porque nunca esteve muito envolvido nunca teve contacto direto com o processo de produção de vacinas, nunca chega como é que me prevalece, nunca trabalhar em empresas, digamos assim, né, que não produzir vacinas. Só que houve, achei bem ao público e houve manga de, como é que me pode falar? E houve manga de notícias falsas, e houve manga de coisas que implantado, para manga de motivo ou para assustar público, ou para tentar fazer alguma sabotagem de um processo ou do outro. A nossa informação que não tem, né? E obviamente é família, e que é uma família nova de vírus, não é? E um grupo de vírus que está a resistir, que existe há muitos anos e que estudaram, que a gente esteve contacto com ele, e saber mais ou menos como é que está comporta. Simplesmente, Covid-19 bem cedo um variante novo, né? Diferente, um bocadinho diferente de que resto, digamos, e bem sai um bocadinho diferente de si primos ou de sermos, né? Então, e acaba para ter aqui manga de um brumani, assim, né? Então, outra vacinas bem ao público, né? A gente se fala como é que é possível para em menos de um ano para conseguir lançar a vacina para começar a facilitar, Só que na verdade, e que foi um estudo de menos de um ano, né? Nunca sei se você viu, mas do modo geral, para o medicamento entrar no mercado, e está demora muitos anos. Existe, e está passa para manga de ensaios clínicos, e tem um processo longo de pelo menos 10 a 15 anos, não é? E com custa de um dia para o outro. Então, obviamente que na caso do Covid, e que foi também um curso de um dia para o outro, e foi um curso que existe já e não estudaram há muito tempo. Agora, em relação à pergunta que eu faço assim, lá está, não acaba para bem, sim, tem que responder esse, de que caminho acha de verdade, não acaba para bem entrar na coisas que encaria para PNL publicamente. A mim próprio tem alguns questionamentos de forma que próprios sistemas de saúde decidem impingir. Sim. Mas que eu falava aí com uma sistema que foi montado à volta de vacinas e a questão que eu mencionei de facto de que existe accountability, não sei como é que está falando na crioulo, quem diz que ainda tem responsabilidade para se acontecer alguma coisa para Bia e usado facto de como é uma pandemia, não é? E usado a situação que o mundo na passa no momento, na passa ainda, né? No momento, para como que um escudo, não entende? Um estudo para decidir lança um produto e que ao mesmo tempo não retira a responsabilidade. Por exemplo, nesse momento, sabem põe um produto no mercado, a minha responsável é para que produto. Então, sabe, usa que produto tem alguma reação adversa, primeiro quem quer questionar é me, né? Mas nesse caso, pronto, lá está. Forma aqui montado, próprios sistemas de saúde, próprias instituições, não é? E forma que, de certo modo, impingido, apesar de recomendação, não é? Ou aconselhamento, uma hora que eu não aconselho alguém para tomar um curso, mesmo que eu só não falar como se quer tomar ali, quer pode fazer X, Y, Z, de certo modo, não é obrigado a tomar, não é? E ao mesmo tempo, não falar como assim tomar, o que tem responsabilidade para que não passa aqui. Então, a mim própria não tenho questões em relação a esse assunto, nunca tenho problema nenhum na filmar publicamente, mas no fundo, manga de coisas que saem fora e caso então mal, como é que a gente não pensar. Não entende, Pabia? E usar o tio mídia, e usar o tio gente que tem informação para desinformar. Não entende, Pabia? Existe, obviamente, base de dados, existe estudos. Como a falou, é uma família de vírus que eu consigo olhar, e que a novidade e simplesmente uma variante diferente que vem e que tem um comportamento diferente de que a gente não esperava, né? Mas no fundo, se não avaliar, quer dizer, a mim acha como qualquer alguém do modo geral, se não avalia como é que está a comportar, não pode olhar como e muito semelhante a que outros vírus que nós estamos habituados a se um vírus de gripe, por exemplo, que é uma coisa que não está conviver com ela no dia a dia. Simplesmente acha e foi usado de forma para criar um caos, não é? Provavelmente está por detrás alguns gentes têm agenda por detrás, né? Gentes que está arriba de nós e que tem que ganha ou que tem para ganhar que aquilo
Então, ali tem mangas de questões, né, que se não bem entrar para debater profundamente, não é como é que foi só uma questão de saúde, né, e ali houve manga de outras questões políticas, econômicas, sociais, que acaba para influenciar tudo, né, processo de Covid, né, mas como que nós sabemos, o mundo tem sido uno, né, e tem que engatar governar, então, de certo modo, eu acho que é questão e bem muito além da saúde, muito além, e qualquer técnico de saúde, eu poderia chamar até aqueles que estão diretamente mesmo com a população, né, caso talvez me referiu enfermeiros, médicos, né, a nós, de certo modo, não tem uma profissão mais ou menos limpa, para bem não até interagir diretamente com o público. Então, na posição que nós está um bocadinho mais na posição de polícias, observa o que é que não passa, mas não está lida diretamente com o público. Então, nisso, o papel que a gente está diretamente com o público, está a perceber como a cada quem tem ideias, tem opiniões, e que existe tipo um consenso, próprios gente que não administrar vacina diretamente ao público, e que existe um consenso, enfim. Acha que nunca tem informação suficiente para papel sobre manga de coisas, né, caso específico de Covid, parece que me falou. Teve muito pouco contacto, na altura, na 2020, trabalhava com um dispositivo médico, e era um dispositivo médico que servia simplesmente para fazer teste, para dar resultado, né? Para fazer teste, para saber se alguém tem nele, se positivo ou negativo. Mas nunca está envolvido na questão de vacinas, nada, minha empresa que está envolvido com a questão de vacinas, então, e tem uma parte que, se calhar, a mim que bom, não está no mesmo nível, né, de informação do observador, absorver que é que mídia na falando, né? Mas no caso do Covid houve muita manipulação. Não, a razão como não apontou para como em termos de procedimento de medicamento anteproduto pensa não pro como se fabricar. Sim, mas atenção, não situação de pandemia, e até tem sempre exceções, e daí abre sempre a possibilidade de pronto. Mas tá bom, aquilo também que a gente manga de expert, manga de gente que está na área, acha como uma idade cuida de pandemia e criado que exatamente, digamos assim, e criar que exceção para ver fazer o seguinte ponto, se lembra contra a cunça, como é que é falando como é Itapanha e como a bota data só caiu morre. Aquele um tipo de coisa se volta cultura que panda. E naquela e ao se bu para bu jube em termos como é que a nossa na mundo negócio não tá fala se o me se algum coisa seguir dinheiro, okay? Se bu jube bolsa de valores, bu jube empresas que na fabrica vacina, o jube canto que se quer faturar no share, quer fatura em brincadeira. Até na fica bilionários, riba de bilhões que quer na hoje. Então aquela tuta disse que coisa lá. E enquanto tem político na forçou, ela falou não cala forçou, mas não forçou. Não forçou. Depois acaba falou como não é boa responsabilidade. O tomar ali é a boca sabe. Não acha como aí coisa lá, não acha como coisa lá é bom para não perder para ver como em coisa que guintes que manga guinte tem ainda até os outros têm a teoria dela, outros têm que o coisa mais complicado dela que está falando como é e tem mas se eu falar direito, se eu falar direito, falar como a mundo tem esse dono. E eu não sei como é esse dono mundo me para coisa séria não sei. Ok. Para quem quer saber o que faz do Minjar, como é que está fazendo, se você me explicando e que consequência é daquilo. Ok. Falar de Minjar e bom, às vezes, sempre que na papel de assunto não está emocionado, portanto, enfim, e uma prática, né, que existe há manga de anos e que consiste na remoção, como por falece, na remoção total ou parcial de clítoris
que parte do órgão genital feminino, ok? Espera como é a definição, não faz sentido na cabeça de quem não ouviu, mas consiste na remoção de clítoris, ok? Total ou parcial, de clítoris ou dos grandes lábios. E uma prática que, na caso específico de Guiné, e maioritariamente está fazendo nas comunidades islamizadas, ok? Muçulmanos, mas pronto, não por também contra guineenses não muçulmanos, não islamizados, que foi submetido a fanaro de mulher, não é? E uma prática que por si e que tem nenhum tipo de vantagem e que tem nada de positivo, para ver se consequências e 100% negativo, ok? E consiste na remoção do músculo, que é um músculo essencial a que órgão, e graças a que músculo, por exemplo, que mulher está na ato de parto e está conseguindo dilatar, ok? Para poder ter esse menino ao mundo, sem contar de como é um órgão que está desempenhando um papel importante na atividade sexual. Portanto, segundo guineenses mais antigos, né, gente que explica para ver de que manda é bota fanado, para ver que manda é leva mulheres fanado, é falar com a maior recomendação de Islão, ok? É falar com a profeta que fala eles para botar fanado, para ver profeta também fácil. Mas, na verdade, e com recomendação islâmica, está aprovado, não tem manga de líderes religiosos que explica já de várias formas de comer, que existe nenhuma passagem no Islão que te recomenda fanar de mulher. Portanto, a ideia de como realmente a recomendação islâmica e uma ideia que refutaram de manga de formas, apesar de ter gente ainda que está continuando a utilizar para justificar se é ato, não é? Mas que, na verdade, motivo realmente verdadeiro por detrás de fanar de mulher é simplesmente uma questão de género e uma questão de homem manter sua superioridade, né? E uma forma de manter masculinidade tóxica riba de mulher, não é? Porque obviamente e tem outros índices que está defendendo como assim mulher vai fanado e que não tem desejos sexuais e consequentemente e que não trai esse marido. Então, mulher, né, contexto, ok, específico na papel dela, é tipo de mulher e ela serve simplesmente para servir esse marido, na todo sentido, e para quem tem aspirações, para quem tem vontade, porque no fundo, uma mutilar, algo que pode motivar, segundo se mentalidade e se discrição, não é? Entra na maus caminhos, é tudo e se é palavras, ganhar palavras. Portanto, esse que fanar de mulher não é um ato violento que está a acontecer nos espaços que cá tem sequer condições para aquilo, e forma que está fácil, né? E até usa um elemento cortante, se faca ou se lâmina, até usa um objeto para manga de meninos ao mesmo tempo. Então, para além de tudo que é um papel ali, e tem questões, e tem risco elevadíssimo de contaminações, de outras doenças, para ver, não na papel de ser sangue de guintes, quer dizer, na cortez, vai corta aqui outro, corta aqui outro, corta aqui outro, né? Que mesmo objeto ao mesmo tempo. Então, nunca precisa, pensa, ninguém precisa ser do técnico de saúde ou profissional de saúde para compreender risco elevado de infecções, risco elevado de contaminações e depois nas condições, depois que está bem deixado para ir sangue, para ir curar, enfim. E um ato violento, que tem outra expressão para descrever no momento para acabar mais agressivo, não é? E um ato violento que que explica que tem nenhum tipo de vantagem, a não ser lista de coisas negativas, para além de impactos físicos, ou tem impactos psicológicos, não é? Que, infelizmente, quem que submetido à prática e obrigado vive com consequências para o resto de sua vida, não é? Principalmente a hora que uma prática que aconteceu, a hora que se não tem uma certa idade, tipo 6, 7, 8 anos, né? E um trauma que se não leva para o resto de sua vida.
tem aqueles que está fazendo na idade tipo de bebê, é também se só como é botado, fanado. Mas é que tem recordações e que tem impacto psicológico também, mas pelo menos que impacto está sendo reduzido, porque é que tem aqui memória. É simplesmente como é submetido a um ato daquilo, mas é que tem memória, é que sabe como é que passa, né? Então, a hora que eu tenho uma certa idade, acaba sendo mais grave, porque obviamente uma carga, uma leva algo para o resto da vida, não é? Então, e um prática essencialmente realizado por comunidades islamizadas na Guiné-Bissau, mas que esteja mais do que provado de como e que está escrito no Islão. Não tem nenhuma lei, graças a Deus, que foi aprovada em 2011, 6 de fevereiro de 2011, e aprovado uma lei que está pune prática de fanar de mulher na Guiné-Bissau também. Portanto, legal, e um crime, ok? E um crime de praticamente na toda parte do mundo, mas infelizmente, e continua ainda a acontecer, a gente está subundi a praticar, ou é até fácil na bebês. Obviamente, nem sabe ter um vizinho, se filho na chora, uma do 12, epá, bebês, tá chora, né? Então, o cana imagina como é botar na menino fanado com o menino na chora, não é? Então, ultimamente... Facil na anjo. Sim. Uau. Nível de crueldade que é chato. Vou falar ali como em prática que está fazendo para a comunidade islâmica. Mas se não para pedir islamismo, não é para países árabes que ainda que religião sai, não. Exatamente. Você está praticando? Não. Então, praticar. Razão que mandam pontou para vencer como é que está praticado. Exatamente. Então, a nosso catanel, a nós que toma a religião de guinte, nessa notícia para nossa casa, não é mais saber que eles que têm religião. E isso é que não falou. A nós, pelo menos a nós na Guiné, não cana para perder outro país, mas a nós na Guiné, forma que a religião, que se como pode descrever, uma forma que a religião entra índice, né? E nem momento e um salada russa para ver o quê? Gente que entende que há aqui diferença entre que é cultura, que era para ser cultura e que é religião. Então, é prática e uma prática que existe antes sequer de religião, né? E houve manga de povos, inclusive detectado como na América do Sul também está praticado para índios, né? Então, e que tem nada a ver com religião e uma prática milenar que existe há muito tempo. Então, que povo está tendo aqui prática? Antes sequer de aderir a Islão. Então, hoje aderir a Islão, outros que vêm mais tarde é que tem noção, é que se é já que tudo é falar como Islão que fala bem fácil. Né? Não, o CBS que não coisa, especialmente a nós guineenses, na nossa cultura de nós, quem te garante se é que entende alguma coisa, ó bom, se sabe apontar alguma coisa e que se binde que está sendo, e tá falando como a menina que está fazendo pergunta, a menina que está aponta, a menina que está aponta, a boa aponta vai como boca tem educação. Depois e tem outra questão, né? Não na papel de Islão, até é importante para mencionar a questão de como livros sagrados e a própria forma que Islão está transmitido, a própria forma que a gente está a praticar Islão, e essencialmente não um idioma diferente, né? Então, é gente que não na papel dela, na Guiné, que está a praticar a religião e que está defendida como realmente fanar de uma prática recomendado para Islão. E gente que na sua maioria é que sabe realmente ler que língua, que idioma que está naquele livro. Para um idioma complexo, né? Diferente de sequer que está habituado a ele, que no vocabulário normal, não é? Então, a religião te acaba fascinado como que, tipo, uma bombardeada que esquece, o que você quer que aqui significa? O fixar, está na boca cabeça, uma repetir, tipo música, ora que repetir depois de um tempo e está fixa na boca cabeça. Mas o que aqui significa? O que entendi sequer está poder interpretar profundamente, né? Obviamente, escritas antigas, né? Vocabulários, estruturas gramaticais, quer dizer, e da língua portuguesa, né? Que não costuma, que não língua, que não primeira língua e sofre várias transformações, né? Ao longo do tempo.
enquanto a nós não está de vida. Então imagina que língua de que livro que escrevido há não sei quantos anos, não é? Para alguém a os conseguir falar com uma e realmente conseguir interpretar o que está lá escrito e entender o direito, a minha dúvida realmente de como não garante e não mencionar não a voz, né? Se contra realmente tem a capacidade de interpretar aquilo, então que é assim que está lá. Não, correto? Claro. E, não, aquilo é mais que certo. E nem te pergunta que eu faço, então, eu falo bombardeado com informação, bombardeado com querência de outros. E que é a mesma prática que o fanatismo está servindo. Bukan entende, a toma, a receber só que a caminho deu, o cargo nem legal. Que é fanatismo, não? Sim, fazer pergunta, sim questionar. Para ver o que por fazer pergunta. Exato. Mas na cultura, já, na sociedade, já, vou proibir fazer pergunta. Vou fazer agora, na sociedade muito mais fechado. A mim, a minha única que tem a minha lei, a minha única que tem que ser certo. E extremamente complicado. A mim, por exemplo, a minha família é 100% muçulmana, minha mãe e minha papai é tudo dos Ifula. Eles todos é bem de famílias islamizadas, eles todos se quatro avós, tudo supostamente Ifulas. E então, sempre em questionar, a mim só, me pode falar como só a voz já adulta, que não consegue entender manga de coisas e não consegue compreender através, obviamente, de livros que estão traduzidos, né, na língua kami, não entende. A minha primeira questão, minha primeira revolta, digamos assim, com o Islão, para mim teve revolta com o Islão desde pequenino e foi facto de aquilo não fazer sentido na minha cabeça, né? Tipo, ok, esse quê? Que é na papia? Que é significa? A mim, sempre desde pequenino, se você quer fazer sentido na minha cabeça, lá que não fica. E gana bem nem cá. Então, que facto de que raça, que lei, que coisas e era sempre naquele idioma que na minha cabeça e que significa nada, né? Para bem, nunca sabe que língua, nunca conhece que língua, nunca entende, nunca sabe o que aquilo significa. Então, depois tem outras questões, né? Que nunca sei se vale a pena que mencionar ou não, mas que formas que a gente está a comportar é usar a religião, a os não tem consciência de como a gente que usa a religião para defender, para aplicar-se como podes falar, se é abusos, né? Questões de género, não podia falar como se calhar, no caso específico de Guiné-Bissau, de que desigualdade de género matem e quem olha, ok? Essa na papel que saiu de para minha família é 100% islamizada, não é? Então de que quem olha e onde existe uma grande desigualdade de género e muito e está a usar sempre o Islão como referência, ok? Para ver de Islão que põe, para ver de a nós é muçulmana, a nós é muçulmana, a nós é muçulmana, enfim, a os, né, compreender como a manga de que coisas e era ignorância, e era usa vantagem, né, usa coisas para ter a vantagem riba de guintes, para ver a os, não pode falar como está compreendendo muito mais sobre o Islão do que na altura, não porque não está praticando, mas porque não teve curiosidade de ler manga de coisas e de tentar compreender, né? Que é que por que a gente está comportando de certa forma. E a gente chega à conclusão de como realmente que a gente esqueceu é que gana fazer. A maioria deles e carneiros atrás do rebanho, né? É falado. Então eles é fazer questão de fazer de que forma e de seguir o que como próprio como pode falar. Seguir que tendência, né? É que se viu realmente que é que não fazer, né? E a OS não É chato. A OS não compreender que uma manga de coisas que até justifica e que chega de existir nem Islão, que chega de falar eles nada daquela e coisas que e cultura e tradição e tal, mas é que soube diferenciar, é que entende ba. Acaba nem para assim, né, que tradição bem não, para ver até que ponto que o perde até até a origem de que tradição. A mim, quando ela minha dona macho e muçulmano, de etnia mandinga, de sido com fula, se mame é fula, se papa é mandinga, e minha dona fêmea e jiba. Então, metade minha mãe é muçulmano,
minha papai é cristão, a minha muçulmano, minha irmã é cristão, então eu tenho que ir na casa, quero que vai para esse lado. Mas é assim uma coisa extremamente interessante em termos de como que ligação de religião, que tradição, com cultura em geral, e em confusão danada que não tem aqui que nela. Então, e vale a pena para perder coisas, e coisa que realmente talvez chocado, e de como ele leva manga de anos para não fazer ser um crime na Guiné-Bissau. Sim. 2011. E depois foi uma luta, atenção, foi uma luta. Uau. Luta. E cá foi fácil, ameaças de vida. E difícil para ver o que falou na papel de questão sumense. Fanado o que está papiado dele, não quer se possível. Mas o bem fanado, o que está papiado fanado. Ok? A mim se fanado dorme o que está papel. Não se fanado a minha também coisa. E um código de barraca. O que está papel dele. Ok? Ele é tipo fazer parte de um seita. Ou fazer parte exatamente, de sociedade secreta que o capo de conta prática. Então, hoje a gente se consegue papel sobre o assunto. A mim tem, se me falou esse assunto está emocionando bastante, para mim tem uma ligação pessoal, que é questão, para mim quem que conseguir que lei aprovaram na Guiné, e o mulher que vai fanado. Então, do modo geral, houve manga de histórias sobre fanado, manga de histórias de barraca, e que é que não passa, a não só que não passa, ameaças e tudo mais, para Bia, ele que por papel sobre que assunto, né? Ele vai fanado, como aqui não tira segredo de fanado. Então, e foi uma luta realmente renhida, mas graças a Deus não consegui ultrapassar aqui barreira a osso na Guiné para perder fanado nas mesquitas. Então aquilo aí um avanço enorme, apesar de manga de guintes ainda está fácil, às escondidas, mas nas escolas, na rádio, profissionais de saúde estão treinados para aquilo, preparados para aquilo, a polícia está preparados para aquilo, existe uma linha SOS para denunciar. E um crime público, ou seja, se tem conhecimento, você precisa nem para familiares estar envolvido ou não, você pode ligar, pode denunciar e na tomada de medidas nesse sentido. Portanto, apesar de ter ainda as escondidas, mas passos que dado enorme. Então, Guiné-Bissau realmente está de parabéns, né? A questão de luta contra práticas nefastas, não é? Para ele não é papel de fanar de mulher, mas não tem também questões de casamento precoce, casamento infantil, não escolarização de raparigas, né? Para não se ver. Essa que me pontuava, em termos, e essa é a minha próxima pergunta, em termos de casamento de meninos. Ok. E outro dor de cabeça também que não tem, né? Mas, qual que é a origem? O que é que a passa? Quem está falando a mesma coisa? Religião? Que é a razão? Religião. Mas o que tu entende? Como é que a religião te diz? Não na casa neto? Está falando como, bom, a minha coisa, enfim, a coisa será sempre dor de cabeça, porque a mim está bem nerva. Não, mas é bom entender, porque é que tudo que tem o mesmo nível de informação. Sim. É bom entender, que a questão página. Que a caminho compreende, ok? E ali também é bom para a gente entender como a mim é especialista nesse assunto, ok? Mas que a caminho compreendi e de como e tem questão família, né? E tem questão de para dar menino casamento para cair prenha assim, à toa. Pelo menos conversas que assiste na tabancas, oportunidades que teve de vai pequenos trabalhos na tabanca no interior, que é que não ouve e de como se encontra cada aqui meninos casamento e não na papel de adolescentes, não é? Entre os 12 e os 17 anos. Se cada eles casamento é da prenha. É na prenha cedo, é na facimanga, de coisas, enfim. Então, para evitar, para entrar aqui, prenha, desgraça a família, ok? É, mais uma vez, objetivo ali, e que proteger a menina, mas sim, proteger o nome dessa família, proteger esse papel.
para que desgraça a família, para que passa de gente vergonha, então, e te dar o casamento, assim se prende dentro do casamento, então, aquilo é uma coisa legal, não é? É uma coisa bonito. Agora, nunca se me explica lógica por detrás de menino de 14 anos dado casamento a um avô, não é? Mas, o que é que absorve? E de como e uma questão econômica, ok? É politício manga de questões, é politício questões culturais, é politício o facto de papel tomar já contrato que alguém na passado, para a família, para ver coisas que aconteci e tem gente que está pedido e a partir do momento que é pedido está destinado de como tem que casar com alguém de que família, enfim. E tem manga de histórias, e tem manga de teorias, né? Mas a mim acha como ponto ali essencial e econômico. Ou seja, que alguém que está dado menino casamento, aliás, que menino que está dado que alguém garante que por ser seu avô, e está sendo sempre alguém que tem posses minimamente, ok? Dentro de que contexto onde é que está inserido, vai ser alguém que não pode cuidar dele, ok? Para ver essa coisa que está acontecendo essencialmente num contexto de pobreza, ok? De que gente realmente que tem meios e no fundo é práticas, tudo está ligado com a economia. Tanto fanado, suma casamento infantil, casamento precoce. E tem casos, obviamente, de gente que põe na sua cabeça como é, tem que ser filho casamento, ser filho, ser prioridade, ser propriedade, e eles que não destinam, quem ganha casa que ser filho, né? E tem que gente mesmo que tem aqui ideias fixas, né? Mas na maioria de casos de questão econômica. E questão econômica que está por detrás, e pobreza que está por detrás, tanto que se não observa, não olha como na meios onde que é prática e frequente, e meios onde que a gente esmaga tem condições. Entende? Ora, quando aproxima de mais para centro da cidade, para Bissau, ou para quê, o que está verificado assim tanto, mas no interior é muito, e nas pequenas tabancas, né? E muito frequente, e tem muito a ver, para mim, e tem tudo a ver com questão econômica, né? E dá o filho casamento que alguém que possível comer, e tem dinheiro, e tem posses, para sustentar, e não só a ele, mas para sustentar também a bolsa, se Claro, família, porque acaba para apoiar a bolsa tudo, financeiramente. exato. Então, basicamente, projetos, né, onde eu estava envolvido e tem muito a ver com empoderar mulheres, deles possibilidade de criar sua própria fonte de rendimento. Sabe? Isso tudo tem a ver com a economia. Então, a partir do momento que mulheres por sustenta a cabeça, é que precisa, sabe, casamento, lá está, é tipos de casamento e contratos de business, ok? Então, para fazer com que mulheres que precisa se está submetido aqui situações, né? E está empoderado para ter seu próprio negócio, ter sua fonte de rendimento, que está tendo uma certa independência, que não acaba para livrar eles, né? De precisa casa, precisa, não entende? Disse o filho vai fanado, ou precisa submeter a qualquer outra prática nefasta que se também põe a vida em risco, né? Então, e uma questão econômica. Ok, o papel da questão econômica. Não rebaterá um bocadinho. Herança, em termos econômicos. Que há aqui grandes problemas que não tem de herança. Graves. Como aqui está manifesta? E que há aqui prejuízo de próprio alguém que está envolvido naquela herança. Não tem problemas muito graves. Não tem nem para começar caso de, por exemplo, requer uma morrer, né? Não, digamos que alguém morre na família e era um homem casado e tinha uma mulher com filhos e automaticamente está recomendado de como outro irmão, né? Para casa que se mulher. Casa que se mulher para poder manter família, para que aqui mulher tenha necessidade de ir para outra família, né? Ou seja, para se contribuir de outros filhos, para ser tudo filhos de que mesma família. Então, e acaba paticínio nas situações em que, eticamente, né, é um bocadinho confuso para ver alguém está a morrer, se a irmã está a casa que se mulher e tem de filhos que morrer e nem tem filhos, mas que é outro, enfim, e uma confusão. Mas essa tem de que mais grave. Não tem aqui mais grave de que
como por explicar isso? De que ou tio da casa com sobrinha de mulher ou que se sobrinha, enfim. Não tem casos muito complexos, né? De etnias diferentes, né? Mas que tá a causar até questões éticas, questões genéticas, está para criar aqui manga de confusões na seio familiar, não é? Depois não tem aqui outras questões de, não cara papel só de casamento, mas de dinheiro mesmo, herança, de que pai de família está a morrer e em vez de ser filhos que herdeiros por direito, né? Tem direito aqui a herança e acaba para ser sobrinhos que têm direito aqui a herança, né? Então não tem manga de casos, questões de herança, de que e uma confusão autêntica, que a gente se cata seguir lei, né? Não lei normal, a gente se vai para não leis tradicionais, não é? E não leis tradicionais acaba para ser muito confuso. Então esse também é um de práticas nefastas que, pronto, e faz parte de que práticas nefastas que está lutado contra ele, né? E, enfim, é uma confusão. E tem situações próprias que a mim que por descrever onde é que tio tem que casa com sobrinha, ou tia tem que dar se sobrinha para se marido casa, enfim, e confuso, e muito confuso. Não, sim. E confuso para não ter som, para não entender. Exato. Não sei como é em prática de manga de tempo. Antigamente, para via de força, em termos como homem, ou que mulher não fica de beijo, na manga de não tradições, a bombeira homem vai buscar mulher fora. Fora. Vai buscar alguém de família, botar para casa, para falar com uma boa sogra da família. Assim, cada ano o tipo de sobrinho, de fora, exato. E tem lógica. Campo de daquela, exatamente. Mas que ela até em prática complicado, mas que mata confundem e de alguém morre, a boa casa se minjar, sem a boa saber que alguém morre dela. Ok? O irmão morre, a gente fala que tem casa, ou tem que herdar se minjar. Mas a boca saber se o irmão morre de doença, ligado com doença sexual ou algum tipo de doença que não afeta outra maneira, se mulheres têm algum problema, boca saber. Mas também um problema que mulheres assumem nada que acontece. Depois, o bens e também ser um problema de divisão. Exato. Na casa de papel e muito mais complicado. A mim tem na parte de papel, a parte de dona, que diva. Yeah. A mim, de barriga de papel. Sobrinhos está tendo mais direito. Exato. Então, bens de papel. Que é um problema sério. Que ele me fala como a o papel boca por compunar para filhos. Então, ele me fala com o papel boca ossa na própria de kunsa ocupar a coberta, segundo nos explicaram quando não vai bisão, como a coberta, que é a coberta, a bostala, toca o more, a família tem que sair, para outra guina bem do outro lado, para bem herdar aqui cal. Exatamente. Então sabe como por casa de tia naquele caula, que outro que bem cresce sorte. Exatamente. E é tomar. Então os filhos de boa, tem que sair tudo de casa e buscar outro lugar mora. Exatamente. Um sistema extremamente complicado, que o nosso Estado precisa de intervir. Mas, infelizmente, é que está fácil. Eu tenho muito receio, mas muito receio mesmo. Receio de quê? Acabou de esquecer como a nós supersticiosos. Ok? Enquanto coisas que não está olha tem mais peso do que coisas que não está olha. Que não está olha, é verdade. Não. Não cana. Assim pensa em melhor definição que dela. É verdade. Primeiro marco não está olha, que não está olha e complicado. É difícil. Ora, você está no diante, não está fia nele, mas não fia naquilo que não olha. Então, infelizmente, no governos, no instituições estatais, para quem que está lá, e a nós, gente somos nós, guineenses, que são crenças, que são hábitos, que são usos, que são costumes, e que fascinam a própria parte de confusão tudo que não na papel dela. Então, ora que na papel de ter
governo para intervir. Lembra, Ana falou de tais ameaças, né? Que está a acontecer. E tem a ver com o que você sabia. A gente está acreditando na poderes mágicos, né? Magia, né? Harry Potter. E difícil. E difícil realmente, porque acaba que é crenças, é práticas seculares, enquanto nós temos a mentalidade de acreditar de como, pronto, né? Outros seguintes têm poder de fazer alguma coisa. Então, acha esse está sendo o maior. Poder supernatural. Exatamente. Não, por acaso, quando eu um baby só, não basta não acreditar como é poder existe, mas só para fazer mal. Uma coisa nunca é fazer bem. Exato. Se não tem tanto gente poderoso assim, que é que manda aqui na pessoa está na conquista, Se não tem tanto gente poderoso, não é equipa de futebol que por ninguém ganha, nem jogo próprio, não é direito. Não ganha 120 Não, mas que é sorte? Para eu ver com ela, santo me com ela é fácil alguma coisa. Ou quando ganha, não fala muro que ganha, é cara fala com o Jorus que tá pega dessa. Que coisa muito triste. Alguém tá tendo essa profissão de céu. E na treina, tudo dia, e na luta, tudo dia para ser o melhor naquela posição. A bota bem toma trabalho com aquilo fazer. Durante manga de tempo, chega o pátio, muro lá, jambacus lá. Por isso é que pecador tá lá, permanecer, vai correr. E lá, de tarde, vai correr. E treina todo dia, chega fim de semana e joga toque. Mas até diz que isso aqui, como é que alguém existe? Ou tá falando, não, muro que eu fazer. Aqui que joga direito, tá falando, não, muro com Amaral. Se joga bem, marca gol, muro que fazer, marca gol. Então, que treino o que tá fazendo todo dia? Nem que treino bem, não. E que lá, e é coisas que não dá para perder, então, a maioria de não problemas está diretamente ligado que é crenças que não tem. E enquanto não supera essa, enquanto não mentalidade que ser do outro, e não sendo muito difícil conseguir erradicar práticas nefastas que não na papel dela e não só desenvolver próprio no país. E não sendo muito difícil. Muito difícil. Claro que sim. Para ver como não continua a acreditar coisas que gastaram diante. Mas, falando na coisa que gastaram diante e falando em desenvolvimento, no jorson de nós, que terceiro jorson da Guiné, se conta com nós donas, que primeiro jorson depois da independência, na boa opinião, o que é que manda nós temos a posição que nós temos? O que é que manda que tudo, coisas que nós temos, mais escola, melhores condições de vida, mais oportunidade, não continua a receber, não responsabilidade que nós temos aqui em Guiné-Bissau, não continua a conseguir fazer melhor do que nós donas fazer. Que temos nem escola, que se vai nem ler a. Na minha opinião, qual que razão? Existe uma teoria que está a falar com uma. Não lembra da frase, mas não tenta explicar dando exemplos. Por exemplo, essa teoria que está a falar com uma tempo difícil. Exato. Tempo difícil. Não donas, só uma falava, não donas, e eles foi mesmo, esse tempo foi muito difícil, ok? Passa fome, teve imensas dificuldades, né? Coisas básicas mesmo do dia a dia. E foi um tempo de guerra, e foi um tempo difícil, Guiné que era bem independente, enfim, sofreu, né? Muito, muito, muito. Então, o Tchê teve 6 filhos que seriam pais, né? Faz máximo que é por ir para aquelas têm um bocadinho melhor do que eles, né? Então, no pais, a maioria deles teve oportunidade de estudar, né? Vai para a escola, tem curso superior. E minha papai, por exemplo, foi daqui primeira geração seguintes que vai para a antiga União Soviética. Então, foi de grupo de guintes que teve os primeiros privilegiados, né? Não por chamar eles assim. Depois de independência, depois de Guiné passa a ser independente, né? Foi o primeiro grupo de privilegiados, e aqui privilegiados na pessoa de questão de acesso à educação, porque minha pai também sofreu, teve que passar para manga dificuldades, já passa na casa de familiares para poder estudar, para ver se é pais de interior, né? Onde que a escola, Catemba, minha mãe, por exemplo,
e nasce na Canchungo, mas se pai, a família era de Bula. Então, fica na Bula, estou aqui fazer quarta classe e vai para Canchungo, para ver na Bula, que é a altura lá que a quarta classe, vai só lá que a escola acaba. Então, vai para Canchungo, para cá o tios, e fica lá, estou aqui fazer nono ano, e teve que vir para Bissau, para vir concluir o liceu. Ou seja, e teve que passar para cursos para poder estudar para ver na Guiné, pronto, onde é que estava a escola, que até que nível, né? E a papa é a mesma coisa. E teve que sair de um lado para outro para fazer, passa para manga de coisa. Só que eles até nem lá está, uma condição ligeiramente melhor, a condição de ser pais, até nem acesso à educação. Nossa geração, e pior geração de tudo, para pelo menos na papel, não poder falar para mim e para gente que, para a escola que me, gente que teve minimamente as mesmas condições que a mim teve, e gente que dá nada, ok? E gente que acha que na cabeça de nós pais e que coisa de eles é passa para sacrifício, é castigar para chegar onde quer chegar, ser filhos que não passa para aquilo. Então, mimados, danado, enfim, e acaba para dar geração que não tem a osso, um bando de irresponsáveis, gente que cabeça na vento, né? Gente está sufocado, gente está sofrendo, bom, desculpa, minha colegas na papel de nós tudo, a mim fazer parte, gana retirar minha cabeça, mas gente que está só focado na bens materiais, na futilidades, na coisas sem importância, e a nós e que gente que cresci não olha a geração de nós papéis na face coisas que cá presta, digamos assim, né? Cá me chamam outros nomes ali, mas não referências aqui. Quem que não líderes políticos, que alguém diz que não estou a ouvir, presidente, primeiro-ministro, isto e aquilo, que alguém disse que é fácil de concreto. Na Guiné-Bissau, no nosso país, que não pode ter como referência. Se não tirar a Amílcar Cabral na nossa história. Obviamente que tem outros entes, né? Não entrar ali na chama nomes, né? Mas não referências e muito pouco. Gente que não tem como exemplo, não tem mais uma lista de gente negativa, gente que fruta, gente que mata, gente que retira do povo. Não tem mais referência de que referências positivas, né? Então, de certo modo, a nossa gente que cresce, ser referência e ao mesmo tempo não dá nada. Não dá de tudo, não faz fazer tudo. Passa por tudo que é poder para garantir que a nós não cana sofrer, que eles sofrem. Não tem nenhuma educação privilegiada. Não estudar nas escolas privadas. Bom, obviamente que tudo gente que teve acesso às escolas privadas, mas mesmo que eles que têm, né? Teve uma condição melhor do que ser pais. Melhor. Claro. Então, de certo modo, não está num mundo mais desenvolvido, não tem tecnologia, não tem... Eu não entendo. Não teve manga de coisas, manga de oportunidades, quer dizer, tudo bases que eu podia pedir e levar no cedo melhor, mas e acaba para chegantano na desgraça que não assiste hoje em dia, né? E que uma geração completamente perdida, onde que a gente futilidade que está reina, não é? E infelizmente a consequência e estado que no país está, né? Estado de mente de juventude guineense está voltada para coisas sem valor, não tem nem moral, não tem nem... Enfim, essa que é a realidade, não é? E consequência de forma que não é educado, de estado de não líderes, né? De que está fácil, de exemplo que é dano, não é? E, enfim, nunca se vê assim poder, calo outras expressões como poder usar alemão. O chamar tudo, vou falar com uma de estado de não líderes e de exemplos que não tem, né? Que é uma coisa complicado de falar. O papel de estado não líder, o papel de referência, o papel de guintes que estão diante, o que faz mal e que está repreendido, é engabado, é tocar o palmo e falar como ele que homem, ele que mulher, é que pecador, esse macho, como é que está falando? Está falando de macho. Na outra sociedade está poupado,
não tem gabelas. Mas que coisa que referência quando eu falava de Michael Hoff. Michael Hoff falava como bom tempo tá criando tempo difícil e tá criando homens fortes. E homens fortes tá criando bons tempos. Bons tempos, tá criando homens fracos. Como aqui bom tempos, tá acabei criando homens fracos. E homens fracos tá criando que nós está nele. Mau tempo. E tá criando mau tempo. Exato. E que coisa extremamente... Se tu maneira que o júbilo faz sentido. Nós donas conseguir criar uma coisa que existe. É seguinte, acabar a escola. É criar no papéis. No papéis. É criar bom tempo. De bom tempo, ou é criar... É criar. É criar na nós, que a nós não pode matar o pai. Seguinte que na bem traz, não ser o pior que nós. Para ver como não tem que fazer trabalho de casa. Não tem que servir de referência. Nós Jorson tem que para entender como ser o primeiro Jorson depois da independência de Guiné-Bissau e que privilégio e responsabilidade. Cada quem tem que para pontadeiro seu companheiro e conseguir o espírito. Passa o trabalho, por isso quem quer brinca. Se cara quem passa o trabalho, não quer precisar de migrar. Não é migrar para férias, como é que o aeroporto faz? É para falar turismo. É cada migrar para viver, não tem lá problemas, não. Exatamente. Mas, para não ir para a área, vou falar como eu tenta ajudar na Guiné em termos de criar controle do medicamento e que cura direito. Antes de ver como a experiência de Guiné que vai para Guiné, normalmente cada cor direito, a menção delas, vai para Guiné pensam por como, eu falo, eu tenho que ficar na política ou tenho que ser dele. Falam, boy, que chega aquela menção com mochila, esperando tomar arriba com cabalinare, né? Suma linka bali para arriba com uma cabalina. Arriba com nunca precisa estar na política para vir.